Olá, a terceira turma do TST determinou a reintegração de um empregado que está com câncer, que foi dispensado após o seu período de afastamento. O que é que aconteceu nesse caso? O empregado estava trabalhando normalmente, descobriu que estava com câncer e se afastou para tratamento. E após o seu retorno, foi dispensado pelo seu empregador. O que é que o TST entendeu? O TST presumiu uma dispensa discriminatória, tá? Pelo fato dele estar com câncer. A empresa alegou que o posto desse empregado foi extinto. Mas o TST entendeu que não, mesmo tendo sido extinto esse posto, havia outros postos, tá certo? Que ele poderia ser realocado, ok? Vamos comentar um pouquinho sobre essa decisão, fazendo assim um apanhado tanto da Constituição quanto da Lei 9.029 de 95. A Constituição, em vários dispositivos, ela veda práticas discriminatórias, né, nas relações entre o Estado, no sentido amplo, e os particulares também entre si. Então, como uma relação de emprego é entre particulares, então os princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição devem ser observados, tá? Não é só o Estado no sentido amplo em relação às pessoas físicas e jurídicas aqui, mas entre elas, entre nós, né? Então deve haver essa observância, tá ok? Então, para efeitos de admissão, manutenção do emprego e extinção, não pode haver qualquer prática discriminatória, né? Ruptura do vínculo. Se o empregador quer contratar alguém, pode contratar? Pode. Ele pode deixar de contratar alguém? Pode também. Mas ele não pode motivar essa não contratação em alguma prática discriminatória, alguma discriminação por doença, por sexo, por cor, por religião, não importa. Então, os dispositivos constitucionais, aí a Lei 9.029 de 95, vedam essas práticas discriminatórias para efeito de admissão, para efeito de manutenção, para efeito de promoção, para efeito de remuneração e para efeito de extinção também do contrato de trabalho, tá certo? O empregador pode demitir? Pode, está dentro do direito potestativo dele, do poder diretivo dele, mas ele não pode motivar dispensa em condutas discriminatórias. Por exemplo, de doença, de sexo, opção sexual, opção religiosa, não importa. Então, essas práticas são vedadas, tá certo? Então, a Lei 9.029, no artigo 4º, ela é clara ao estabelecer, inclusive, uma reparação por danos morais. Então, por exemplo, um empregado ou uma empregada que é demitida ou demitido, né, de forma discriminatória por qualquer tipo de discriminação, tem direito a uma reparação por danos morais, uma indenização por danos morais. E o empregado ou a empregada tem uma faculdade, além da indenização, pode optar pela reintegração ao emprego, com o pagamento, né, o recebimento, no caso o pagamento do empregador e o empregado recebendo todos os salários, toda a remuneração daquele período, desde o afastamento até a determinação da reintegração, tá certo? Com juros e correção monetária. Ou ele pode optar, não quero a reintegração, por quê? Porque eu fui dispensado de forma discriminatória, não tem mais... está inviável o vínculo empregatício, houve uma quebra de fidúcia, não dá mais para ficar, então ele tem direito a esse período de afastamento até a decisão, né, do trânsito em julgado, é óbvio, né, em dobro, tá? Então vamos lá, empregado ou empregada sendo demitido de forma discriminatória tem direito: 1. Indenização por danos morais. 2. Reintegração e a remuneração do período de afastamento. Ou, indenização por danos morais, não quero a reintegração, mas quero esse período em dobro, desde o afastamento até a decisão. Tá certo? Até a próxima, tudo de bom!